Olá, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos examinar hoje a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo aonde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 14 a 30. Jesus sempre trouxe os seus ensinos com uma única finalidade: orientar as pessoas a conquistar o reino de Deus, ou seja, orientar as criaturas a progredir espiritualmente, vencendo os arrastamentos da matéria, vencendo os arrastamentos do egoísmo, do orgulho e da vaidade, para desenvolver a prática da caridade, do amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Promover o desenvolvimento espiritual das pessoas.
para isso que Jesus veio. Então, todo o seu ensino terá sempre esse objetivo. Então, o que acontece? O Senhor aqui desta parábola se refere à consciência da criatura. Antes de reencarnar, a criatura faz uma programação de vida. Preciso desenvolver tal ou qual virtude divina, que ainda tenha dificuldade, então faz uma programação para que enfrente na encarnação os desafios próprios que, vencendo, desenvolva, incorpore em si aquelas virtudes. Essa é a finalidade. Mas se estiver na Terra com uma programação de enfrentamento, de desafios para desenvolver virtudes, a pessoa não se esforça e não desenvolve, quando retorna à pátria espiritual, ela vai se encontrar com a cobrança da própria consciência. E vem o problema do remorso e tudo mais, não é? Então a parábola trata dessa questão. Tratando aqui do aspecto de uma encarnação, mas pode se aplicar também esta mesma parábola para um conjunto de encarnações de uma coletividade humana, como da Terra toda, tratando aí não de uma encarnação, mas de um ciclo evolutivo. Nós vamos examinar aqui sempre do ponto de vista de uma encarnação. Então, o que são os talentos que nos são dados? São possibilidades que a vida nos apresenta, que nós temos condições de enfrentar e vencer. Então, nós vemos com possibilidades de enfrentar um conjunto de desafios, enfrentá-los e vencê-los. Então, a gente vem com essa capacidade, são os talentos. Não é? Pode ser uma pessoa rica, que tendo os 5 talentos, você vê que são 3 graus evolutivos do espírito, não uma pessoa que ganhou 5 talentos, uma ganhou 2, uma ganhou 1, cada um segundo a sua capacidade, ou seja, segundo a sua evolução espiritual. Não se pode dar uma tarefa que cabe a uma pessoa que ganha 5 talentos para ganhar 1, ela não vai dar conta. Então, dá 5 para quem pode enfrentar 5, 2 para quem pode enfrentar 2 e 1 para quem pode enfrentar 1. Estaria assim no início da sua evolução espiritual. Então, esses são os talentos. A pessoa pode nascer numa família rica, tendo 5 talentos, digamos, uma grande capacidade de enfrentar os desafios da riqueza, que são muito difíceis de vencer, né? Como disse Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. São desafios difíceis. Mas então pode ter uma pessoa rica que enfrente os desafios da riqueza e os vença. Pode ter, por outro lado, uma pessoa que reencarna numa situação de pobreza, tenha os 5 talentos também, né, capacidade para enfrentar as provas da pobreza, da miséria, e vencê-los. Então não tem muito a ver com a questão material, tem a ver com a capacidade potencial de vencer desafios. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. A questão da pessoa que ganhou 1 talento, ela teve medo. Esse é o problema. Por que tem medo? Ela enterrou na terra o seu talento. Ela tinha a capacidade de enfrentar, mas vacilou. Estava muito apegado às coisas materiais, tinha medo de desistir dos seus apegos, etc., porque não queria perdê-los, coisas assim dessa natureza. E acabou não fazendo aquilo que tinha capacidade para fazer, do ponto de vista da caridade, não é? Da superação de vícios, essas coisas todas. Aí, então, quando ele retorna ao mundo espiritual,
Ele que tinha tido a possibilidade de vencer, não enfrentou por medo os processos de fuga natural. E quando retorna ao mundo espiritual, a consciência cobra, a consciência culpada. E há o sofrimento, como ele diz ali, esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É a culpa. A consciência acusa, né? Então, esse é o problema. Emmanuel, nesse livro aqui, Fonte Viva, né? A psicografia de Chico Xavier, ele traz uma análise desta questão do medo. Não é? Nós temos o talento, com possibilidade de vencer os desafios, mas não o fazemos por medo. Medo por causa do apego, essas coisas. Veja o que diz Emmanuel na lição número 132 desse livro, chama-se Tendo Medo. Ele se refere a esta passagem. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. E ele desenvolve, então, uma análise desta questão. Ele chega assim: essas pessoas que têm medo recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Então veja que a pessoa tem capacidade de fazer essas coisas, de ser alegre, etc., de ser comunicativo, de trabalhar, de fazer as coisas, né? De fazer amigos, de servir o próximo, tem essa capacidade, mas não o faz por medo de perder a sua comunidade, a comodidade, não ser julgado pelo outro por causa da vaidade, essas coisas. E ele diz até uma frase muito curiosa, ele diz assim, mais para frente: na vida agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. É interessante isso aí. Então veja que acaba se desenvolvendo um bloqueio psíquico, não é? E ele diz então, finalmente, concluindo a mensagem, Emmanuel diz assim: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Como quem diz, né? Se te derem um limão, faça uma limonada. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então veja que a questão da parábola dos talentos, os talentos são esta capacidade que nós reencarnamos para enfrentar os desafios da vida e vencer. Agora, se podemos enfrentar ou não. A gente pode enfrentar, pode até não conseguir, mas você levanta e faz de novo. Esta é a força essencial, porque representa a pessoa desenvolver a responsabilidade pela própria vida, adquirir uma autonomia perante a vida para conduzir a sua própria existência, a sua própria experiência, não esperando a dependência de outros, que outros venham fazer. Isto faz parte desta questão da prisão por causa da comodidade, do medo e outras coisas. Essa lição ela é fundamental para todos nós. Desenvolvermos a responsabilidade pelos nossos atos
com respeito àquilo que nós sabemos que devemos fazer. Eu sei o que tenho que fazer e não faço, eu estarei com o problema daquele que ganhou um talento ali. Vamos retornar ao plano espiritual. Eu sabia que podia fazer. Eu tinha condição e não fiz. Aí vem a culpa, não é? E os processos de fuga, os processos de revolta podem acontecer, causam esses desequilíbrios íntimos, sempre o egoísmo, o orgulho subjacente a estas situações complicadas, não é? Então, a parábola dos talentos, ela traz esta notícia de alerta para nós. Ou seja, assume as rédeas da sua vida, de acordo com o que você entenda seja a lei de Deus, quanto a fazer o bem. Não é assumir o controle da sua vida e fazer desatinos, causar danos ao próximo ou a si mesmo. Não, não é isso não. Assuma as rédeas da sua vida na prática do bem, desistindo dos vícios, dos apegos, do egoísmo, do orgulho. Esta parábola tem esta mensagem extraordinária de autonomia, de responsabilidade. Este é o destino de toda criatura na sua evolução, até que nós venhamos a ser autônomos, em comunhão com Deus. Nós adentramos com esta autonomia o reino de Deus. Eu sei qual é a lei de Deus, então eu a cumpro. Ainda que isso me traga dor, como fez Jesus. Ele completamente autônomo diante dos apelos da vida material. Ele poderia ter cedido e fugido da cruz. Ele não fez isso. Ele não abriu mão da verdade, não é? E da lição para a qual ele veio, para conduzir a humanidade ao reino de Deus. Ele enfrentou com responsabilidade. Essa é a lição. Autonomia, esta é a palavra. Então ficam esses ligeiros apontamentos a respeito da parábola dos talentos, que fique então como um alerta e um estímulo para todos nós. No próximo vídeo, nós ainda prosseguiremos no estudo Não se pode servir a Deus e a Mamon, neste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.